O livro da vida. Testemunho de Glória Polo. Capítulo 43. A alma é criada diretamente por Deus. Sabem, o Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que não vemos com os olhos da carne. Aquilo que aconteceu quando o médico me fez o aborto. Eu vi o médico que, com uma espécie de tenaz, agarra o bebê e parte-o em pedaços. Esse bebê grita com tanta força. Nem quem tenha só 1 minuto de fecundação já é uma alma adulta. Podem usar a pílula do dia seguinte ou qualquer outra forma, mas estão a matar um bebê com uma alma adulta, completamente formada, porque a alma não cresce como o corpo, mas sim é criada por Deus, no mesmo instante em que se encontra o espermatozoide com o óvulo, nesse segundo. Porque no livro da vida, vi como a nossa alma, imediatamente após se tocarem as duas células, formam uma faísca de luz formosíssima. E essa luz aparece ser como o sol, tirado do sol de Deus Pai. No segundo, a alma criada por Deus é adulta madura, plena e a imagem e semelhança de Deus. Aquele bebê está submergido no Espírito Santo, que sai do coração de Deus. Capítulo 44. Jesus estremece de dor por causa do aborto. O ventre de uma mãe, após ser fecundado, ilumina-se de imediato com o brilho dessa alma e da comunhão de Deus com essa alma. Quando lhe arrancam esse bebê, essa vida, eu vi como o Senhor estremecia. Quando lhe arrancam essa alma das mãos, quando matam aquele bebê, ele grita tanto que todo o céu estremece. Eu vi, no meu caso, quando matei o meu bebê, ouvi-o gritar tanto, e tão forte. Vi também Jesus na cruz a gritar, a sofrer por essa alma e por cada alma que é abortada. O Senhor grita na cruz com tanta dor, tanta dor. Se vocês vissem, ninguém teria coragem de provocar um aborto. Agora pergunto-vos, quantos abortos há no mundo? Em um dia, em um mês? Imaginam a dimensão do nosso pecado, a dor, o sofrimento que provocamos ao nosso Deus, e quanto é misericordioso, quanto nos ama, apesar da monstruosidade dos nossos pecados, o sofrimento que causamos a nós próprios e como o mal toma posse da nossa vida. Capítulo 45. O aborto é o pecado mais grave, o mais terrível de todos. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é um holocausto a Satanás e ele fica com mais e mais poder. E essa alma grita. Mais uma vez, repito-vos, essa alma é madura e adulta. Mesmo que não tenha olhos, nem carne, nem mesmo um corpo formado, mas já tem uma alma completamente adulta. E esse grito tão grande, quando a estão a assassinar, estremece todo o céu. Mas, pelo contrário, é um grito de júbilo, de triunfo no inferno. A única comparação que me vem à mente é como na final de um mundial de futebol, aquela euforia toda, mas como se fosse um estádio enorme, imenso até perder de vista pela sua grandeza, cheio de demônios gritando como loucos o seu triunfo. Eles, os demônios, deitavam em mim esse sangue
desses bebês que eu matei, eu contribuí isso e a minha alma branca ficou negra, absolutamente toda negra. Capítulo 46. O uso de contraceptivos e o aborto. Depois dos abortos, eu pensei que já não tinha mais pecados. Mas o mais triste foi ver que Jesus me mostrava como eu também tinha matado no meu planejamento familiar. Sabem por quê? Eu usava o TI de cobre para não engravidar. Desde os 16 anos usei esse método anticonceptivo. Até o dia em que me caiu um raio. Só quando queria engravidar, depois de casada, eu tirava, para logo que pudesse o voltar a colocar. Quero dizer a todas as mulheres que usam esses métodos, esses dispositivos intrauterinos que sim provocam abortos. Sei que muitas mulheres já aconteceu o mesmo que a mim, que no nosso período menstrual, muitas vezes vemos uns coágulos grandes e sentimos dores mais fortes do que o normal. Vamos ao médico e ele não dá muita importância. Receita uns analgésicos e, se as dores forem muito fortes, umas injeções, dizendo que não nos preocupemos, que é normal, porque é um corpo estranho que está ali, mas que não há problema nenhum. Sabem o que isso é? São microabortos. Sim, microabortos. Os dispositivos intrauterinos provocam microabortos, porque logo que se une o espermatozoide e o óvulo, como já lhes disse anteriormente, desde esse momento forma-se uma alma que não precisa de crescer, porque já é adulta. O que acontece é que os dispositivos intrauterinos não deixam o óvulo fecundado implantar-se no útero e morre. Expulsa aquela alma. Por isso, são microabortos. Um microaborto é uma alma adulta completamente formada, que não lhe foi permitida viver. Foi muito doloroso ver quantos bebês tinham sido fecundados, mas tinham explodido. Esses sóis, essas faíscas divinas, não se podiam agarrar por causa do T de cobra. E os gritos desses bebês desgarrando-se das mãos de Deus Pai, quando não se podiam implantar. É espantosamente horrível de ver, mas o pior é que não podia dizer que não sabia. Capítulo 47. O padre denuncia o uso dos contraceptivos. Eu, quando ia à missa, não prestava atenção ao que o padre dizia, nem ouvia, e se alguém me perguntasse qual foi o evangelho, eu não sabia. Sabem que até na missa os demônios estão presentes, para nos distrair, para nos fazer adormecer, para não nos deixar ouvir nada. Pois eu, numa dessas missas em que estava completamente distraída, o meu anjo da guarda deu-me uma sacudidela e destapou os meus ouvidos para que eu ouvisse o que dizia o padre naquele momento. E ouvi o padre falar precisamente sobre os dispositivos intrauterinos e dizia que eram abortivos. É que todas as mulheres que estivessem a usar esse método para o controle da natalidade
estavam a abortar. Que a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar. Que todas as mulheres que usassem esse método não podiam comungar. Eu ouvi aquilo e fiquei furiosa contra o padre. Mas o que estariam a pensar estes padres? Com que direito? Por isso é que a igreja não avança. E por essas e outras que as igrejas estão vazias. Claro, porque não estão com a ciência. Quem pensa que são estes padres? Por acaso vão dar de comer a todos os filhos que vamos ter? Eu saí furiosa da igreja a resmungar. O fato é que, no meu julgamento diante de Deus, não pude dizer que não sabia. Porque, apesar de ouvir aquelas palavras do sacerdote, não fiz caso e continuei a usar esse mesmo método. Quantos bebês os matei? Por isso vivia tão deprimida. Porque o meu ventre, em vez de ser fonte de vida, transformou-se num cemitério, no lugar de matar bebês. Imaginem que a própria mãe, a quem Deus deu o dom tão grande de dar a vida, de cuidar o seu filho, protegê-lo contra tudo e todos, aquela mesma mãe, com todos esses dons, mata seu filhinho. O demônio tem levado a humanidade com a sua estratégia maligna a matar os nossos filhos. Agora compreendo por que razão vivia continuamente amargurada, deprimida, com mau humor e com maus modos de fazer, com um cativo viso, frustrada com tudo e com todos. Transformei-me, sem saber, em uma máquina de matar crianças. E por isso caía sempre mais embaixo no abismo. O aborto é o pior de todos os pecados, aqueles provocado, não aquele espontâneo. Porque matar o filho ainda no grembo da mãe, matar uma criaturinha inocente e indefesa, é dar poder a Satanás. O demônio comanda do fundo do abismo, porque estamos espalhando sangue inocente. Uma criança é como um cordeiro inocente sem mancha. E quem é o cordeiro sem mancha? É Jesus. Naquele momento, a criança é a imagem e semelhança de Jesus. O fato que seja a mãe mesma a matar o próprio filho determina um profundo legame com as escuridões, permitindo que saiam mais demônios do inferno para destruir e estrangular a humanidade. É como se abrimos os sigilos que Deus colocou para impedir o mal de sair, mas que, a cada aborto, se abrem. Então, saem larvas horríveis, que são mais que demônios. Saiam para inseguir e perseguir a humanidade, e depois nos fazer escravo da carne, do pecado e de todas as coisas ruins que vejamos e que veremos sempre mais. É como se dessemos a chave do inferno para os demônios, para saírem. Os demônios saem da prostituição, da aberração sexual, do satanismo, do ateísmo, do suicídio, das indiferenças, de todos os maus que vejamos a torno a nós. E o mundo vai
piorando cada dia. Pensam a quantas crianças são assassinadas cada dia. Saibam que a preço deste sangue inocente cresce sempre mais o número dos demônios fora do inferno, que circulam livres no meio de nós. Reparamos, nós pecamos também sem saber, e a nossa vida se transforma em um inferno, com problemas de cada tipo, com doenças, com muitos maus que nos afligem. Tudo isso não é que pura e simples ação do demônio na nossa vida, mas somos nós, somente nós, que abrimos a porta ao mal com os nossos pecados e os permitimos de circularem livremente na nossa vida. Não é só com o aborto que pecamos, mas está entre os pecados mais graves. E depois temos a coragem de culpar Deus por tanta miséria, tanta desgraça, tanta doença e tanto sofrimento. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos dá ainda o sacramento da reconciliação. E temos a oportunidade de arrepender-nos e de lavar os nossos pecados na confissão, rompendo assim o laço que nos lega a Satanás, a sua influência na nossa vida. Neste modo possamos limpar a nossa alma, mas no meu caso, não o fiz.